A 13ª rodada da Série C manteve tudo embolado. Todas as brigas ainda estão em aberto e vamos mostrar um pouco de como tá a tabela e como foram os jogos dessa rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Já agradeço a presença de todo mundo aqui no canal, dá o like aqui nesse vídeo para deixar ele em alta e cada vez mais pessoas poderem encontrar esse vídeo aqui. Quanto mais likes, mais em alta o YouTube deixa o vídeo e aí a gente ganha mais alcance. E a sua inscrição também ajuda o nosso canal a ficar cada vez mais relevante dentro da plataforma e a gente seguir crescendo no nosso conteúdo. Beleza, meus amigos? Dá essa forcinha, na descrição também tem o link para todos os nossos canais, perfis, plataformas para você seguir a gente e dar esse apoio também pra gente aqui, beleza, galera? Então, gente, vamos lá. Colocando aqui na tela também para vocês os jogos dessa rodada, vamos dar um zoom aqui nos jogos primeiro, depois a gente passa pela tabela, tá? O Botafogo fora de casa venceu por 3-0 a equipe do Ituano, dá um salto aí na tabela. O Botafogo chega aqui, ó, 11ª colocação, era um time que estava liberando a zona do rebaixamento, com esse resultado fica só a 2 pontos do G8, mas também se mantém apenas a 3 pontos do Z4, então olha aí como tá embolado, 5 pontos diferenciam o Z4 do G8, né, então é uma situação bem embolada mesmo do campeonato, tá bem equilibrado todas essas brigas em termos de pontuação. O empate 3-3 entre ABC e Maringá, mais o empate da equipe do ABC, né? E o Maringá estende sua fase ruim, cai mais ainda na tabela, aqui a equipe do Maringá já está em 14º e começa a ficar numa situação perigosa a equipe do Maringá. A Ponte Preta vence a equipe do Floresta, se consagra lá como uma das equipes que já está disparada, né? E o Floresta perde a oportunidade também de criar uma gordurinha para as equipes fora do G8, mas segue aqui na 7ª colocação com um campeonato bem consistente a equipe do Floresta. O Londrina vencendo a equipe do Itabaiana também dá um bom salto na tabela, vai para 23 pontos, abre 5 pontos de vantagem para o 4º colocado. E o Itabaiana com essa derrota fica na penúltima colocação. De novo, né? Temos aqui ainda pelo menos a saída do Confiança da zona do rebaixamento, mas temos ainda 2 nordestinos na zona do rebaixamento, né? O Confiança que venceu a equipe do Tombense consegue esse salto na tabela, sai da zona do rebaixamento, enfia o Tombense na última colocação, né? O time do Confiança consegue um ótimo resultado aqui para poder escapar dessa condição. Então, belo resultado da equipe aí do Confiança. O CSA empata contra o Figueirense, um péssimo resultado para a equipe do CSA. Bom resultado aí para a equipe do Figueirense, né, que fora de casa consegue um pontinho ali para pelo menos pontuar fora de casa, mas o CSA que com esse empate a rodada ajudou, o time não perde nenhuma posição, mas jogando dentro de casa. O time do CSA deveria ganhar esse jogo. Ganhando, estaria dentro do G8 e teria uma tranquilidade para seguir, né? A próxima rodada é contra o Londrina, fora de casa. A gente sabe que o CSA fora de casa tem uma dificuldade muito grande de jogar. E depois do Londrina é o jogo contra o Vasco pela Copa do Brasil. Aí tem o Botafogo da Paraíba em Maceió e depois o jogo contra o Vasco de novo, né, pela Copa do Brasil. E após esse jogo contra o Vasco, joga fora de casa contra o Itabaiana, né? Então, entre jogos aí contra a equipe do Vasco pela Copa do Brasil, e a gente sabe como é que o time do CSA se comporta nessas situações. É um time que quando pega um mata-mata joga a bola pra caramba, né? Tem a questão do bicho também, importante, visibilidade e tal, enfim. O objetivo principal do CSA no ano é o acesso, cara, né? A Copa do Brasil é um campeonato paralelo em que a gente pensa em arrecadar dinheiro, passar de fase para ganhar dinheiro, né? Contra o Vasco é um adversário que dá para passar de fase. O CSA já eliminou o Grêmio, que inclusive vem melhor do que o Vasco na Série A, então é provável, é possível que o CSA consiga eliminar a equipe do Vasco, é possível, tem essa possibilidade, mas que não adianta também avançar na Copa do Brasil se na Série C vai se afastar do G8. Precisa focar na Série C, precisa conquistar esses pontos. Esse empate foi como uma derrota para a equipe do CSA. Ainda não foi pior porque conseguiu um empate lá no final do jogo, né? Tava perdendo a partida, teria perdido posição para a equipe. Não sei se teria perdido posição para o Ituano, acho que não, ficaria com 2 de saldo, mas o próprio Figueirense teria ultrapassado a equipe do CSA na tabela,
né? Então teria sido pior, mas conseguiu pelo menos um empate, mas que mesmo assim foi um empate horrível e o CSA deixa 2 pontos importantíssimos aí pelo caminho, certo? Agora vai numa sequência bem pesada, né? E que é decisiva aí para a equipe do CSA e que precisa correr atrás, né? Enfim, vamos lá, vamos seguir. O São Bernardo vence a equipe do Ipiranga e o São Bernardo consegue uma bela de uma condição, né? 22 pontos, ultrapassa o próprio Ipiranga aqui. Então, alguns times já sinalizam aí uma classificação, né? Ficam aí faltando 6 jogos, ficam numa bela posição, né? Caxias, Ponte, Londrina e São Bernardo estão em posições bem boas aí, né? Até que Londrina e São Bernardo ainda não tanto, mas que ficam aí, sei lá, a uma vitória de garantir essa classificação. A pontuação deve ser 27 ou 28 pontos para passar de fase, mas ficam bem perto, né? O Retrô consegue uma vitória impressionante contra a equipe do Brusque, né? 2-1 fora de casa, grande resultado aí da equipe do Retrô, que vai a 12 pontos, e o Brusque cai em uma posição, fica aqui na mesma pontuação do CSA, que está fora da zona de classificação, né? Então ainda não é uma posição confortável aí para a equipe do Brusque, e perde em casa uma partida que o Brusque deveria garantir aí seus pontos contra o Lanterna até então do campeonato, mas perde o jogo. O Náutico venceu do líder Caxias, mostra que não é imbatível o time do Caxias, né? O Náutico faz uma grande partida contra o Caxias e consegue um grande resultado, se mantém dentro do G8, né? E cria uma boa condição, tá ali com 20 pontos, né? Então, belo resultado. Assim como o do Anápolis contra a equipe do Guarani. 2-0 para o time do Anápolis. O Anápolis, ele sai aí de uma posição que era a penúltima colocação, né? E fica aí com 13 pontos na mesma pontuação do Confiança que está ali fora. Então, segue enxergando de perto a saída da zona do rebaixamento. Segue vivo a equipe do Anápolis. Se tivesse perdido para o Guarani, estaria na lanterna do campeonato. Se tivesse empatado contra o Guarani, estaria na lanterna do campeonato, né? Então, grande resultado aí também da equipe do Anápolis. E aí falando um pouco de cada uma das brigas, né? Cara, eu acho que Caxias e Ponte Preta são os times que já estão garantidos, né? Nem que queiram, eles vão... Quer dizer, se quiserem, podem até perder, né? Se entregarem todos os 6 jogos, podem até perder essa condição, né? Porque a pontuação é 27 ou 28 pontos, por ali, mais ou menos. Então, acho que o Caxias e a Ponte já estão numa posição confortável, né? Com alguns empates, com uma vitóriazinha ali, né? E que naturalmente vão conquistar. Acho que eles já se garantem, né? Na próxima fase. Londrina e São Bernardo vem dando indícios bons aí, um campeonato consistente das duas equipes e que devem aí garantir também suas classificações. Ipiranga e Náutico, apesar de estarem bem pontuados aqui, ainda estão a uma rodada, né, de sair da zona de classificação, então não é uma pontuação confortável, mas acho que eles estão dando bons indícios aqui também. Assim como eu acho que até o Floresta, velho. Acho que até o Floresta vem dando indícios bons de pontuação, né? Vem conquistando pontos importantes. Na sequência aqui o time veio fazendo bons pontos aqui, né? Foram 7 pontos aqui nesse intervalo de 3 jogos. Tiveram 2 derrotas, mas que o time vem também numa sequência recente que melhorou a condição da equipe no campeonato, certo? Quem vem com viés de baixa aqui é a equipe do Ipiranga, né, com 3 jogos já sem vencer. Mas pior ainda tá a equipe do CSA, 4 jogos sem vencer. Era um time que estava no G8 e estava até de maneira confortável, né? Mas perdeu 2 partidas seguidas, depois 2 empates decepcionantes, um contra o Lanterna e outro em casa contra o Figueirense. Então, o time do CSA ele acaba perdendo essa condição de G8, né? Desses últimos 4 jogos fez 2 pontos. Se tivesse feito 5, ganhar um em casa, empatar o outro e empatar um fora, se tivesse feito 5 pontos, estaria com 21, né? Uma condição bem melhor aqui. Então,
tem sido um problema realmente esses últimos jogos aí da equipe do CSA. O indício que dá é que o time desfoca da Série C, né? Quando chega em outros campeonatos, em mata-mata, em Copa do Brasil, o time come a bola. Na Copa do Nordeste, joga a bola. Mas na Série C parece que esquece, parece que deixa de jogar, né? Enfim, a briga mais embaixo aqui na zona do rebaixamento tem Confiança 13 e Anápolis 13, um fora e outro dentro da zona, Retrô 12, Itabaiana e Tombense tem 11 pontos. Então, apesar de estar na lanterna, o Tombense está a 2 pontos de sair da zona. Né? Mostra como está embolada aqui essa disputa também. E fora isso também a gente tem o Anápolis dentro da zona do rebaixamento a 3 pontos do Botafogo, que é o 11º. Então tem muito time ainda que está numa pontuação que não é segura em relação ao rebaixamento, né? O próprio Botafogo aqui no caso, eles não podem ser ultrapassados pelo Anápolis, o caso do Botafogo e o Guarani, porque tem 4 vitórias. Na próxima rodada, se o Anápolis ganhar, só vai a 3 vitórias, então não dá para ultrapassar nem o Botafogo nem o Guarani, por conta do número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate. Mas enfim, são situações, são questões aí que a gente tem que ressaltar também o equilíbrio aqui. Qualquer rodada pode tirar você daqui da parte de baixo da tabela e jogar na briga pelo G8, ou pode tirar você da condição de G8 e jogar para uma posição até desconfortável na classificação, certo? Enfim, muito equilíbrio nessa Série C, mas a gente vê já algumas sinalizações ali também, lá em cima, né? É isso, meus amigos. Muito obrigado pela presença de todos aqui no nosso canal. Tamo junto, muito obrigado. Próximo final de semana tem mais Série C e a gente volta aqui para conversar com vocês, beleza? Grande abraço e até a próxima, galera.